Olá pessoal, eu sou o Diego Rodrigues e o vídeo de hoje é Python para concurso público. É isso mesmo, pessoal. O vídeo é para Python para concurso público. Então aqui esse vídeo não tem o propósito de lhe tornar um programador, mas uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento possível para responder às questões de concurso público. As questões que eu encontrei são muito antigas, porém é um tema que está sendo cobrado nas provas, principalmente provas de alto nível como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, enfim, está começando a cair muito isso por causa da disciplina relacionada à fluência em dados. Então eu preparei um material para vocês, que esse material que eu fiz aqui bem bacana, é um material que é um tutorial básico aqui de Python para iniciantes. Nós vamos ver um pouquinho aqui de como nós conseguimos executar esses códigos em Python. Eu quero explicar os principais conceitos para vocês e fazer com que vocês tenham essa experiência muito legal de começar a entender esse assunto, tá bom? Não se preocupe que eu vou explicar tudo isso com detalhes nessa aula. Espero que você goste muito. Antes de tudo, nós vamos estar usando essa ferramenta Google Colab. É só buscar isso lá no Google Colab. Você clica aqui Open Colab, só basta ter uma conta do Gmail e você vai ter essa ferramenta. E é bem simples, né? A gente executa o código dela aqui. Só um exemplo aqui, print. Vamos colocar aqui. Olá. Clicamos nesse play e vai ser executado aqui o que seria a resposta do computador. Então, por que nós vamos usar isso? Para você ver como é que isso funciona, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse tutorial básico, que eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Sem nenhum custo, 0,800, só basta você assistir nosso vídeo, deixar nos comentários aí, eu quero o material, que eu lhe encaminho, né? Deixe seu e-mail que eu lhe encaminho esse material, esse PDF para você, tá bom? Ou lhe mando o link, enfim, para você poder ter acesso. Então nós vamos passar por esses comandos e ir testando. Mas o princípio de tudo é o que é uma variável. Nós temos tipos de variáveis que são esses aqui. E esse tipo de variável ele pode ter um tipo texto, um tipo número inteiro, ele pode ter número decimal e pode ter alguns outros tipos, como o tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, que aqui no Python é true ou false. Agora, como nós entendemos isso? O computador, pessoal, então nós temos aqui um computador, ele precisa armazenar tudo que é executado nele. E isso ele armazena com o que nós chamamos de variáveis. E o que é uma variável? Eu quero que você imagine agora aquela sua gaveta que você guarda meias, que você guarda suas camisas, enfim. Imagina que você tem aqui uma cômoda que tenha várias gavetas. E em cada gaveta você guarda suas meias, guarda suas camisas. Você guarda aqui suas, vamos lá, cuecas, enfim. Cada meia você guarda algo determinado. Imagine que você é uma pessoa super organizada, porque o computador é assim. Então nós podemos substituir esses itens por esses valores aqui, ó, inteiro, decimal, texto.
E é o que acontece. Quando a gente faz uma variável no computador, ela é um espaço em que você pode guardar determinadas coisas. E os tipos de variáveis, eles são determinados. Nós temos o tipo texto, tá? Deixa eu apagar tudo aqui e continuar aqui. Nós temos o tipo texto, que armazena uma sequência de caracteres, ou seja, um texto. Nós temos o tipo inteiro. Então, o texto é separado por aspas simples ou aspas duplas. Temos o inteiro, que são valores inteiros. Temos a altura, que são valores decimais. Nesse nosso caso aqui, por exemplo, a altura 1,75. No Brasil, a gente costuma fazer assim, 1,77, 1,78. Mas para o computador usamos o ponto, tá? Então, são o que nós chamamos de pontos decimais. E nós temos os booleanos, que são verdadeiro ou falso. E como é que esse código funcionaria se eu estivesse executando ele? Bem simples, se você copiar, então eu deixei tudo preparado aqui para que você possa copiar e colar aqui. Colar, Ctrl V, e você possa colar. Quando nós executamos, aqui ele não vai dar nenhum resultado. Por quê? Porque nós acabamos de criar essas variáveis e elas estão armazenadas no computador. Ou seja, lembra lá das suas gavetas, que cada gaveta você guarda uma coisa e você conhece onde está guardado todas as suas coisas? É igual você fala para a sua esposa briga com você dizendo que você é bagunceiro, que você não sabe onde estão as suas coisas. Você fala, de olhos fechados eu encontro tudo. É bem simples assim mesmo. Então, por que você acha isso? Porque você sabe onde está guardado. O mesmo caso funciona com o computador. Então, por exemplo, existe um comando no Python, print, que é o comando de você ver, ou seja, comando de você mostrar alguma coisa na tela. Então ele já está até me sugerindo nome. Então se eu colocar aqui ver nome, ele vai sair o quê? João, porque João é o valor que a gente determinou aqui. Nós poderíamos colocar aqui o print idade, ok, que ele imprimiria o valor 30, ou seja, João 30. Então, seria essa questão, ou seja, a variável é um espaço que o computador armazena para guardar uma informação, um dado. Esse dado ele pode ser do tipo inteiro, pode ser texto, pode ser decimal ou pode ser booleano. Então, quando nós vemos aqui no nosso material, então um número inteiro, como por exemplo 1, 2 ou 3, ou 10, número inteiro. Um número com vírgula, ou seja, 3,14 ou 3,14, é um float. Então, nós recebemos e o computador entende dessa forma. Nós também temos um número diferente, que é um número chamado complexo. Vou pegar aqui para vocês. Então, todo esse material foi feito para que você consiga colar. Então, se eu quiser executar uma outra linha de código, é só colocar aqui, ó, código. Você coloca outra linha para você ver. Então, aqui ele armazena nessa primeira linha, armazenou, e você pode também fazer um print número. Print é um comando feito para mostrar. Então, aqui mostra um número complexo. Nós temos o tipo texto, que é um texto que você escreve, tipo Olá Mundo.
Nós temos o verdadeiro ou falso, que é o tipo booleano. E nós também temos tipos chamado lista, que ele lista coisas. Por exemplo, lista de frutas. Se você copiar aqui e executar, você vai perceber que nós temos uma lista e nós conseguimos acessar essa lista de frutas. Por exemplo, ela é separada por colchetes, então ela é ordenada, né? Então essa lista ela tem posições. Por exemplo, começa no 0 no Python, ok? Isso é uma dica importante. Em algumas questões de concurso cobra dessa forma. Então 0, 1, 2. Então se eu colocar 3 aqui, por exemplo, você vai perceber que vai dar um erro. Isso aqui é um erro no Python, tá? Se eu colocar 0, que significa a primeira posição, vai aparecer maçã. Se eu colocar aqui 1, que é a segunda posição, vai aparecer banana. E se eu colocar 2, que é a última posição, no nosso caso ali, vai aparecer laranja. Então, isso é uma lista, e a lista é separada por colchetes. Então, isso é uma lista de nomes, porque está separado por aspas. Observa isso. Todos os itens têm aspas simples ou dupla. Então, isso quer dizer que é uma lista de nomes, uma lista de strings. Então, string é o tipo de variável que se chama texto. Ok. Nós também temos uma tupla, que ela é uma lista que não muda. Elas é uma lista fixa. Essa lista de frutas, por exemplo, porque ela é uma lista, você pode alterar a ordem dos seus do seu conteúdo com alguns comandos no Python. Mas as tuplas é uma lista que não muda, ela é fixa. Então, que é executando esse comando aqui, é uma tupla, ok? Nós também temos os dicionários. Então, o que são os dicionários? Vou pegar aqui para vocês. Os dicionários são esse conjunto de informações aqui que você pode colocar, por exemplo, nome, João, idade. Nós temos aqui o nome, João, idade, 30 anos. Então, se eu executar aqui, eu posso tentar mostrar aqui também. Então, vamos dar um print. Vamos chamar o dicionário. O dicionário pessoa. E executar para ver como ele imprime. E está imprimindo aqui. Será que eu poderia chamar ele só o nome? Poderia também. Então, esse dicionário ele guarda um conjunto de informações, que pode ter vários tipos de variáveis, ou seja, ele pode ter tipo texto, tipo numérico, tipo booleano, tudo junto. E você assim constrói como se fosse um mini banco de dados, né? Por isso que chama dicionário de dados. Agora, tem um assunto aqui, que é esse aqui, que são os operadores lógicos, pessoal. O que são os operadores? Nós temos os operadores de atribuição, temos os operadores matemáticos, mas os de atribuição são um dos que mais caem em prova de concurso público. Porque como é que funciona a estratégia do Python em concurso público, pessoal? Geralmente vai acontecer da seguinte forma. Eles vão lhe apresentar uma questão. Eita, coloquei questão. Eles vão lhe apresentar uma questão. Tá travando aqui. Ele vai lhe apresentar uma questão. Nessa questão, eles vão colocar um comando, ok? Nesse comando, eles vão
tentar lhe dizer o seguinte, atribuindo da seguinte forma, então eles dão um exemplo de atribuição, que é isso que nós estamos vendo aqui, de operadores, e vai lhe perguntar qual que é o valor que vai ocorrer. Então, é importante, e eu destaco isso aqui, que de todos os conceitos é muito importante você conhecer esses, que sem esses aqui você erra muitas questões, não sabe nem por onde começar. Eu sei que o conhecimento nisso aqui é uma questão de prática e vai com o tempo, tá, gente? Então fiquem tranquilos que nós vamos evoluindo isso aos poucos. Nós temos aqui o operador de igualdade, que o de igualdade ele faz o quê? Faz uma variável receber um número, que é esse de igualdade. Temos o de atribuição, que é esse mais igual, ele adiciona 5 e agora ele é 15. Por que eu estou falando isso? Porque o que ele está nesta sequência que vocês estão vendo aqui, nesta sequência, exata sequência que vocês estão vendo aqui, x é uma variável. X é uma variável que vale 10, ok? Então, se a pergunta da questão é x mais igual a 5, quanto é o valor de x mais igual a 5? Esse mais igual, pessoal, ele está querendo dizer isso aqui, ó, x mais x é igual a 5. Recebe 5. Mais 5, na verdade. Mais 5. O que ele está querendo dizer aqui, com esse mais igual, então esse mais igual junto, que é o dessa linha aqui, ó, ele está querendo dizer isso. X mais 5. Quer dizer que... Deixa eu só apagar aqui, pessoal, só um pouquinho. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. X é igual a x mais 5. Quanto vale x? Se x é 10, então isso aqui é uma atribuição. Então eu estou dizendo que o valor de x vai ser igual, vai receber x, que é 10, mais 5. Ou seja, x é igual a 15. Ok, gente? Eu vou repetir de novo, porque quando eu escrevi, eu posso ter confundido alguém. Perdão por isso, tá? Então, o que equivale? Então, se eu digo que x é igual a 10, e eu lhe pergunto se x mais igual a 5, quanto que vale? Então, x mais igual a 5 é a mesma coisa que x recebe x mais 5. Se x é 10, então x é igual a 10 mais 5. Logo, x é igual a 15. Ok? Vamos com os outros para vocês verem. Então, imagina só. Se eu tenho x, não esqueçam que x sempre é igual a 10, tá? X é igual a 10. E em seguida eu tive essa atribuição, tá? Isso aqui é uma sequência. O computador, ele processa linha a linha, da primeira para a última, ok? Então, x é 10. Se teve essa operação aqui, então x agora vale quanto? X agora é 15. Ok? Então, x menos igual a 2. O que é o x menos igual a 2? O que é isso? X menos igual a 2. É a mesma coisa que x recebe
x menos 2. Quanto que é x? É 15. 15 menos 2 dá 13. Dá 13. Então, x é 13. Ok? E assim vai cada um por diante. Então, toda vez que tiver o símbolo, então lembre-se que esse símbolo é atribuição, ou seja, se eu colocar x igual a 10, x vale 10, tá? Então, x é 10. Se eu coloco esse aqui, x, asterisco, que é multiplicação, igual a 3, eu estou querendo dizer o quê? É a mesma coisa que falar que x recebe x vezes, lembrando que o asterisco é vezes, 3. Se aqui for 10, vai dar 30. Aqui está dando 39, por quê? Eu quero até que vocês façam os testes aí depois. Porque aqui está numa sequência, então aqui ele valia 10, agora ele vale 15, depois começou a valer 13, né? Por causa da subtração. Então aqui ele vem para 39, aí depois tem uma divisão, enfim, vai pegando tudo isso. Então lembre-se, esses comandos de atribuição, eles significam isso, tá bom? Então, lembrando que quando tiver nesse formato, por exemplo, da divisão, é a mesma coisa que x recebe, x dividido por 2. Isso aqui é o resto da divisão por 3, agora é 1,4. Então, quando eu pego isso aqui, resto da divisão, é a mesma coisa. Quer dizer, x é igual a x. O porcentagem aqui, gente, se chama mod, que é o resto da divisão. Ele pega o resto da divisão por 3, no caso aqui. Então, aqui você vai um por um deles. Existem os operadores matemáticos, que são esses que vocês estão vendo aqui. Deixa eu subir ele um pouquinho. Ok. Então, nós temos os operadores matemáticos, que são esses aqui, que é de somar, é só você colocar 3 mais 5, o de subtrair, o de multiplicar, o dividir, o resto da divisão e multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes, que é o asterisco. Então, quando a gente copia aqui, vou copiar, vou colar aqui para vocês verem. Vamos colar aqui e quando a gente executa, ó, tem aqui os resultados. Os resultados dessas operações matemáticas. O que eu queria observar aqui é que muitas vezes a gente confunde, principalmente quem vem da área de exatas e não da área de computação, é a questão da igualdade, tá? Que isso aqui não é x é igual a 10, isso aqui é x recebe 10, ok? A questão da multiplicação, que normalmente a gente gosta de acostumar usar o vezes, né, na escrita, mas aqui é um asterisco e nós temos essas combinações. E nós temos as estruturas de seleção. E o que são as estruturas de seleção? São condicionais, pessoal. Imagina só. Imagina só que vocês perguntam, você tem 18 anos ou mais? Se sim, quer dizer que você é maior de idade. Se não, você é menor de idade. Então, como é que você verifica isso? Primeiro, você tem que ter uma variável que determina a idade. E o if aqui vem do inglês, que o if é se em inglês, né? Então, se a gente parar para prestar atenção, não teria nem muito segredo nisso, é só traduzir. Então, o else é se não. Então, se
idade de maior ou igual a 18 anos. Então, nós temos um operador lógico aqui, tá bom? Nós temos dentro dos operadores, que são os mesmos da matemática, tá, gente? Nós temos o igualdade. A é igual a B. Então, aqui nós temos o igual, igual. A é diferente de B. A é diferente de B. É desse jeito mesmo, gente. Exclamação igual. Lembrando que A, se for assim, é A recebendo B. Tá bom? Então, nós também temos A pode ser maior ou igual a B. A pode ser menor ou igual a B. A pode ser maior do que B. A pode ser menor do que B. Tá bom, gente? Então, são os operadores matemáticos. Esses aí não mudam lá da matemática mesmo. Então, a estrutura de condição, ela tem essa primeira. Então, se a idade for menor ou igual a 18 anos, ela é menor ou igual a 18 anos? É, gente. Então, vai sair na tela, você é maior que idade. Se não for, você é menor de idade. Vamos fazer um teste na prática? Olha só como o computador responde isso aqui. Então, se você pegar aqui... Opa, tá. Não. Pegar aqui, vamos pegar aqui esse código que já está aqui. Vamos ver com bem cuidado para ele não dar erro. Copiar. Vamos criar um novo código aqui. Vamos colar. Olha só, qual é a resposta que vai dar aqui? Você é maior de idade. E se eu colocar assim, sei lá, 12? Olha só. Você Opa, perdão, eu coloquei no lugar errado. Olha só. A idade aqui na variável em cima, vamos colocar 12. Você é menor de idade. Porque 12, aí como é que o computador vem? Ele vem nessa segunda linha. Se idade, quem é idade? Idade é 12. É maior ou igual a 18? Não, não é maior ou igual a 18. Se ela não é maior ou igual a 18, ou seja, se não for maior ou igual a 18, você é menor de idade. Agora, se você tiver 22 anos e executar, você é maior de idade. Então, você pode fazer vários testes aqui. Sugiro pegar as questões, colocar como o pessoal colocou, inclusive até para você entrar com recursos, se você quiser. Nós temos aqui, por exemplo, a questão de nota. Ó, vamos aqui pegar um outro exemplo. Tá. Aqui, criei um outro exemplo. Vamos copiar aqui, colar, executar. Está dizendo o quê? Que foi aprovado, porque minha nota foi 75. Então, se a nota for maior ou igual a 90, aprovado com excelência. Se aqui tem uma estrutura encadeada, se a nota for maior ou igual a 70, aprovado. Se não for maior ou igual a 70 ou maior ou igual a 90, reprovado. Um exemplo disso é se eu colocar aqui 65. Vamos executar. Vai aparecer reprovado. Então, nessa aula de hoje, nessa primeira aula de introdução a Python para concurso público, nós vamos simplesmente só até aqui estruturas de decisão, de decisão. E na aula 2 dessa continuação, nós vamos fazer a estrutura de repetição. Aguardo vocês na próxima aula.